Salve, galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, tá bem? E aí, tudo bem? Tá de boa? Beleza. Tá feliz? Feliz eu tava ontem. Agora você vai até o final. Hoje eu tô muito mais que feliz. Tô muito bem, graças a Deus. Você tá acreditando? Tô nas promessas do Senhor sempre. Seguinte, a gente tem muita coisa pra conversar hoje, coisa legal, mas antes, o mundo quer saber pra quem você vai mandar um salve neste dia. Eu vou mandar um salve pro Rogério e a Elaine lá em Palmas. Meus primos. São demais, né? Também pro Edgar e a Fabiola lá em Tocantinho. Muito bom, a gente vai estar junto em breve. Gente boa demais. E vou mandar pro Vinícius, que fez aniversário segunda-feira. Vinícius lá em Brasília. Isso. Seu primo Vinícius, meu sobrinho, fez aniversário. É isso. Vinícius, um abraço. Deus abençoe, Você é Vinícius. demais. Feliz aniversário. E também um abraço pra Helena, que é a mãe do Vinícius. É né? isso, tamo junto. Um abraço pra família toda. Então a gente Da vai família. estar junto agora em julho, né? Tá Sim, chegando já. se Deus quiser, Já dia comprou sua 15. passagem? Ainda não. Que isso, cara? Vou de carro. Você vai de carro? Vou. Não, eu não encaro. Mais de 500 quilômetros pra mim, eu já tô no meu limite, cara. Eu não É. gosto de dirigir muito, não. Eu já comprei minha passagem. Já tô de boa. Olha só. Eu vou mandar um salve hoje, então, pra uma pessoa que nos abençoou grandemente nessa conferência, que inclusive esse é o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa mensagem no nosso podcast. O pastor tem mania de falar mensagem. Que é o pastor Josimar Fonseca, lá de Campinas, pastor da comunidade Família da Fé. Ele nos abençoou grandemente aqui. Ele veio com algumas pessoas da igreja dele, veio com uma estrutura que ele tem, um caminhão que é fantástico de som e tudo mais, e pregou 2 cultos no domingo de manhã aqui. Uma bênção, pastor. Deus abençoe. Vou estar junto do pastor dia 3 de julho. Boa lembrança. Pastorzão, muito obrigado. Você é demais. E vai ter outras vezes que você vir aqui. Você nos abençoou muito, muito, muito. Foi uma benção ter recebido você. Um privilégio para nós. Forte abraço. Antes da gente falar sobre a Deep Conference e sobre o que Jesus fala no seu coração, eu quero te fazer uma pergunta. Que a gente também tem o nosso top 5. Vamos lá. Top 5. Vamos lá. Não precisa ser 5, mas é o top. Vamos lá. Top 5 filmes que você ficou muito emocionado, assim, cara. Você vê o filme e fala, mano, esse filme mexeu com o meu coração. Bora. Vamos lá. Bom, eu gostei demais do filme Até o Último Homem. Bom acho filme. Que esse filme aí, eu acho que pra mim, apesar de ser um filme secular... Mas é um filme cristão, mas é um filme com um princípio cristão que me ajudou muito, né? Outro filme que eu gostei muito foi, parece que é a Operação Mar Vermelho, que são os agentes israelenses resgatando os judeus da Etiópia. Bom filme. Então, ele usa uma expressão lá no meio, no momento lá, ninguém fica para trás. Eu gostei demais, demais disso daí. E agora, essa semana agora que passou, eu assisti um filme na segunda-feira com a Rosângela, chamado A Mãe. Bom filme também. A Mãe. Esse eu não assisti ainda, mas todo mundo falando bem. Netflix. Isso é muito legal. Todo mundo falando bem desse filme. E, bom, tá falando de filme secular, né? E agora, filme evangélico, eu gostei lá atrás, foi Desafiando Gigantes. Bom filme. E Quarto de Guerra, eu acho que foram Quarto fantásticos. de Guerra da Oração, né? Agora, lá atrás eu gostava muito de filme assim. Eu nunca assisti filme de terror, não gosto de filme de terror, não gosto nada dessas coisas. Eu também não. Essas coisas Eu assim. tenho Eu não tenho medo nenhum, não, mas eu não gosto. Não é medo de medo, mas é que eu fico abalado. Eu não gosto desse. Minha memória é muito fotográfica, então eu não gosto de ficar vendo isso aí. É a mesma coisa que você tá falando. Eu também não gosto de ficar lembrando. Quando sai cena, então eu nunca assisti. Mas eu gostava de filme de faroeste. Ah, bom. E aí o faroeste que eu assisti lá atrás, faz tempo, mas que eu gostei foi Django Livre. Bom, esse filme é muito bom. Não é Sangue. Não, cara. Esse filme deve ser o quê? 2010? É mais pra cá. 2014, por aí. Eu não lembro que ano que é, mas esse filme é bom, cara. Django Livre. Esse filme é bom, Então, cara. bem legal. Muito bom esse filme mesmo. Agora, são filmes que eu assisti que foram bons, acho que foram. Tem outros, mas esses aí foram interessantes. Eu vou falar um filme que a gente assistiu junto e que eu vejo esse filme até hoje. Eu vejo esse filme praticamente todo ano. Quer ver? Você vai gostar? Duelo de Titãs. O filme do cara que ele é um técnico negro e ele vai treinar um time de futebol americano.
Sim. Esse filme é antigo, esse filme deve ser 1999, 2000, alguma coisa assim. Mas, cara, pensa num filme fantástico. Eu gosto demais desse filme. Um outro filme muito bom, vou falar um filme de guerra também. Você falou filme de guerra, eu vou falar um. O Resgate do Soldado Ryan. Cara, esse filme, não assistiu esse filme ainda, Jojo? Tem que assistir. Tem que assistir. A cena, eu não vou dar spoiler. Tá passando de aí. O filme tem 20 anos já, mas a cena final, cara, que é aquilo. Se você não chora, cara, você não tem coração. Eu ia falar o Desafiando Gigantes, mas você já falou. Deixa eu pensar aqui um outro filme muito marcante. Olha, tem um filme que eu gosto. Matrix. Eu gosto muito do Matrix, cara, o primeiro. Porque tem uma parte que o Morpheus oferece assim, ó, pro Neo, a pílula vermelha ou a pílula azul. E ele fala assim, olha, escolhe o caminho que você quer seguir. Tá diante de você, se você quer voltar pra ilusão ou se você quer seguir agora lutando contra o Império das Máquinas. E Deus fala comigo nessa cena, cara, porque eu fico tipo assim, cara, escolhe o caminho que você quer seguir. Deus coloca diante de nós o caminho e você pode tomar a decisão se você quer seguir o caminho da verdade ou não. Fantástico esse filme. E vou falar só mais um pra gente concluir. Deixa eu pensar aqui. A gente tá falando muito de filme de ação, hein, pai? Isso significa que a gente gosta muito de filme de ação. Não é verdade? Olha só, muito bem lembrado, Jojo. 1 ou 2? O 1, né? O 1, Pantera Negra. Excelente filme, muito bom. A gente só falou filme de ação. Mas tudo bem, faz parte. A gente é raiz. A gente é raiz demais. Raiz demais. Pai, seguinte. Vamos direto pro assunto? Vamos. Deep Conference 2023. Eu trouxe aqui Pastor Daniel Lara. Eu trouxe aqui Pastor Yuri Breder. Eu trouxe aqui Pastor Giovanni Eduardo. Eu trouxe aqui Andy Fraser. Ana Nóbrega fez um momento de louvor. Drops da Igreja Nova Aliança de Londrina fizeram outro momento de louvor. E Wesley Santos fez outro momento de louvor. Além disso, o Pastor Domingos pregou, Jamila pregou e eu preguei. O que você achou? Jesus falando no seu coração, terminou a conferência feliz, tá alegre, tá contente, tá acreditando? Manda. A conferência, eu acho que esses nomes que você citou primeiro. Tem duas coisas que você está falando. Tem a conferência, tem os preletores, os músicos, são 3 coisas diferentes. Bom, desse pessoal de banda aí, eu gosto muito da Ana, né? Eu sou suspeito, né? Acho que já é a 3ª vez que a Ana está aí, ou provavelmente 4ª. 3ª ou 4ª. Que a Ana está aí, eu gosto muito dela porque ela tem uma sensibilidade muito grande. Ela não é simplesmente uma artista. Eu falei isso para ela, né? Ela é uma adoradora, porque quando fui no final, ela ficou lá uma meia hora adorando sozinha, sem instrumento. Depois ficou ajoelhada lá quando o culto acabou, um tempão lá prostrada. Então é bem diferente de boa parte do pessoal que está aí, que vai, faz seu showzinho, desce e vai embora. Então, para mim, nisso ela é diferenciada. Dos pregadores que eu... Mas dessa vez ninguém fez isso. Meu pai tá falando da Ana, mas o Wesley e o Drops, os caras também não fizeram isso não, viu? A gente não tá mais trazendo esses caras assim. Viu? Esse pessoal de Londrina também me ouve muito na questão do profético. O pessoal de Belo Horizonte, as bandas foram muito boas. O pessoal de Belo Horizonte também lá do Central, muito bons. Dos pregadores aí, eu acho que todos são... É difícil, não é uma competição, não pode fazer uma comparação. Não. Mas eu particularmente gostei demais do pastor do Yuri Breder. Ele é um mestre na palavra, mas é um cara que não perdeu a sensibilidade. Ele pregou chorando algumas vezes, com muita sensibilidade. E gosto muito da maneira como o Andy ministra, com a sensibilidade ao Espírito Santo, o mover profético. Acho muito equilibrado, muito, né? Sem exagero. Tranquilo. Mas muito de Deus. E se movendo em curas, né? E para mim, a parte mais interessante que eu gostei foi o encerramento, né? Sim. O encerramento, porque... Ia chegar lá. Porque na questão do encerramento foi na nossa nova casa, né? Eu acho que foi muito legal a gente poder ter ido lá e dar aos jovens o privilégio de ter feito o primeiro culto lá, né? Acho que você também foi muito feliz nas suas colocações na pregação, quando você falou que o futuro chegou, né? A gente está cansado dessa questão de falar que os jovens são a igreja do futuro, adolescentes igreja do futuro. A gente está cansado disso, né? E eu tinha colocado isso na minha mensagem: o futuro é hoje, a hora é agora, o tempo é agora, né? Não é ficar igual essa historinha, ficar o tempo todo Brasil, país do futuro, país do futuro. Sim. Não.
por que fica essa coisa maluca? Porque os políticos acabam desviando as verbas da educação, da saúde, segurança, e a cada 4 anos volta o mesmo discurso. A mesma coisa. As pessoas continuam acreditando que o Brasil vai ser um país do futuro, se fizer isso, se melhorar a educação, se melhorar a segurança, se melhorar a saúde. E aí vem sempre, a cada 4 anos, alguém que se diz o salvador da pátria e nunca muda. Eu estou cansado desde a minha infância, cansado de ouvir que o Brasil é um país do futuro. Quando você pega outros países bem menores, bem mais pobres, e já se tornaram aí primeiro mundo. O Brasil, que não se tornasse primeiro mundo, mas dá para ser. O Brasil está cansado de esperar que é país do futuro. Tem que ser um país do presente. A expectativa para o futuro sempre gera uma frustração. E isso entrou dentro da igreja. É isso. Começaram os pastores, os líderes, não, as crianças são a igreja do futuro, os adolescentes são a igreja do futuro, os jovens são a igreja do futuro. Pô, para com isso. Eles são a igreja do presente. Isso. É hoje. Deus pode se relacionar, usar crianças, usar adolescentes, usar jovens. Né? A prova disso é que boa parte das pessoas do Velho Testamento que foram usados, como José, Samuel, o próprio Davi, Jeremias, o próprio Elias, o grande Elias, era um jovem. Você pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia a 14, 15 anos de idade. Prova é que quando acabou o cativeiro, eles estavam lá ainda fazendo jejum. Né? Então, 70 anos depois, Daniel estava fazendo jejum ainda de 21 dias. Né? Os apóstolos eram jovens, quando Jesus chamou alguns deles, era menor de idade. Então, Jesus parou com esse discurso aí que a gente não aguenta mais, de que a igreja, os jovens, os adolescentes são... Então, eu acho que o tema foi muito bom. Fala que a igreja vai viver alguma coisa que a gente pode viver agora, né? Ficar sempre jogando para o futuro as promessas, as bênçãos, a expectativa. Traz para agora. Vamos buscar o nosso próprio avivamento e contar a história do nosso avivamento. Por exemplo, dentro disso que você falou, a gente fala assim, nós podemos ver cura, nós vamos ver pessoas curadas. Aí, por exemplo, vamos puxar a própria fala sua. Sábado de manhã aqui, o Andy simplesmente pegou e falou assim, olha só, Jesus vai curar pessoas agora. Porque a gente crê, promessa, está na palavra, então tem gente que vai ser curada aqui. E aí ele começa um momento ali muito simples, muito tranquilo. E curas aconteceram. Aí ele mandou acender a luz do templo todo, não tinha nenhum instrumento tocando, nenhum tipo de manipulação, nada, e várias pessoas foram curadas na igreja. Inclusive, da outra vez que ele veio, a irmã Sueli, que, poxa, é a mulher do Paulão, ela foi curada no joelho, e até hoje ela nunca mais teve problema no joelho. Normal. Então, assim, muita gente curada. Então, a gente realmente, para mim, como você falou, não é uma competição. Todo mundo teve momentos muito importantes. O Daniel abriu a conferência da maneira como eu gostaria que ele abrisse realmente, trazendo o tom da conferência. Tipo assim, gente, a gente não tá aqui só pra vibrar, mas a gente tá aqui pra louvar Jesus, pra adorar Jesus. Gosto desse pregador. O centro da parada é Jesus. O Dani tá pregando um absurdo. Giovanni, mesma coisa. A mensagem da sexta de manhã do Giovanni, as pessoas terminaram o culto de joelho. Foi um absurdo. Temor do Senhor. A mensagem do William Breder, mesma coisa. Mas eu realmente gostei muito dessa questão do Andy, da questão do equilíbrio. Entendeu? Porque muitos, ou a maioria dos argumentos, se não todos os argumentos de quem é cessacionista ou de quem não acredita nos dons do Espírito para hoje, é o mau testemunho de quem flui nos dons. Né? E quando você tem alguém que não dá mau testemunho, mas está fluindo nos dons, está a igreja inteira vendo que Deus está operando, todo mundo ali fica com o coração cheio de fé. Eu achei fantástico. E realmente, a conclusão, sábado à noite, foi muito legal, porque a igreja está linda. É claro, não tem algumas coisas que a gente ainda precisa acertar, não está 100% pronto, mas a gente está bem avançado, tá? Está bem avançado mesmo. Faltam detalhes ali, cereja do bolo, mas está muito maneiro, está lindo demais. Então, quando você vê as pessoas entrando ali e as pessoas olhando, talvez alguns tiveram oportunidade, não por falta de oportunidade antes, porque a gente fala disso toda semana, mas de pisar ali pela primeira vez. Entendeu? A gente está nessa obra desde 2017. E a galera pisou ali pela primeira vez. Então eu acho que para nós foi um momento de acelerar aquilo que Deus tem para nossa vida. Que você, quando você chegou lá,
pisou e depois viu as pessoas entrando. Pai, o que você falou? O que você sentiu no seu coração? Não, a primeira coisa, nós estamos concluindo uma obra gigantesca, né? Quando você falou, nós começamos, na verdade, em 2016, mas a obra ficou parada 2 anos, né? 2 anos e pouco, né? Sim. O segundo semestre de 2019 a gente parou para acertar umas contas que tinha acabado de acertar. E 2020 e 2021 foram 2 anos de pandemia que a gente não tocou a obra. Isso. Em setembro de 21 a gente colocou um pedreiro e um servente e foi retomando aos pouquinhos, retomando meio para valer em 2022. Então, essa última etapa tem sido muito rápida, né? E nós estamos lá, como você falou, faltando poucas coisas. As portas estão colocadas, o som está instalado, a luz está instalado. Eles estão lá hoje trabalhando a questão do último duto de ar condicionado. A rua está sendo feita. Né? É que essa semana está chovendo e com chuva não anda, né? Isso, hoje está muito. Ontem, hoje está preocupante. Até nisso Deus abençoou porque não choveu, né? De confiança. Não choveu, que se tivesse chovido não passava. E aí, com essa chuva, o asfalto que está sendo. A rua que está sendo preparada para fazer o asfalto da frente está parado e os carros começam a ter dificuldade, né? Mas as máquinas estão lá ajudando e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas você falou que sente. Deixa eu só falar uma coisa. A construção é linda, maravilhosa, a praça de alimentação está sendo feita, está tudo sendo feito lá, um investimento altíssimo, mas a minha sensação é assim primeiro de alegria, Sim. de gratidão a Deus por um sonho que está, uma visão, não é um sonho que está se tornando realidade, mas ao mesmo tempo assim de também olhar para aqueles que não acreditaram com misericórdia, porque tem muita gente que não acreditou, tem muita gente que criticou. Sim. E sempre que você vai fazer a obra de Deus do jeito de Deus, você vai enfrentar a fúria do inferno, a crítica dos incrédulos. Se não enfrentar a resistência, está fazendo errado. Os Sambalates e Tobias que criticaram a obra que Neemias queria fazer da reconstrução dos muros de Jerusalém e da cidade. Eles estão até hoje aí representados pelos novos críticos, né? Então, até ontem alguém falou assim, e aí, como é que você acha que os novos críticos vão olhar? Eu falei, se eles tiverem um pouquinho de senso, eles vão ficar de boca fechada, porque isso daí que está acontecendo, o término dessa obra, eu acho que é um cala-boca, né? De quem falou, de quem não acreditou. Agora, por outro lado, a obra não tem meu coração. Meu coração está em Deus, eu estou de passagem, tenho plena convicção e consciência disso. A obra não tem o meu coração. Essa é uma coisa que eu aprendi muito com Abraão, desde Abraão. Abraão tinha muitas coisas, mas as coisas não tinham o coração dele. A prova é que quando Deus pede Isaac, ele oferece. Eu não posso deixar que a construção vire um Isaac na minha vida, e não vai virar. E eu realmente quero finalizar tudo que tem que fazer na minha parte e logo, logo passar a bola para a nova geração, para vocês aí. E vida que segue. Então, a construção não tem o meu coração. Em nenhum momento eu me sinto como se eu fosse proprietário de qualquer coisa. E não sou, graças a Deus por isso. Mas sou muito grato a Deus. Isso que eu ia falar. Eu sei que você não se sente proprietário, mas assim, quando você viu o povo lá reunido, existe um sentimento aí de alegria. Não, é difícil. Se o cara não chorar depois de tanto ano de luta, de ver aquilo lá. Tanta coisa que a gente passou. Até o Jojo chorou. O Jojo chorou, eu chorei, a gente chorou junto, a gente se abraçou e ficou chorando lá mó tempão, mano. Foi muito da hora, mano. Não, foi muito bonito, foi muito forte, porque... Então, quando eu falo assim, claro que a gente chora, não de tristeza. De alegria. De alegria, de realização. Está chegando no fim uma luta enorme, muita oração, muita pressão. Quantas madrugadas eu fiquei sem dormir, muita pressão. Preocupado com contas a pagar, com situação financeira difícil. E até hoje é assim, quantas preocupações que a gente tem, quantas lutas. E a gente vê que essa parte está chegando no fim. Sim. Agora vem ainda uma outra preocupação gigantesca, que é continuar orando muito para que Deus mande as pessoas.
porque dá para fazer 5 cultos por domingo ali, tranquilo, né? Então, imagina, nosso auditório, como nós cortamos uma parte para o departamento infantil, o prédio foi idealizado para 5.000 pessoas, mas como nós separamos 1.500 metros para o departamento infantil, então nós diminuímos esse número para 3.000 lugares, 3.000 cadeiras definidas. Mas imagina, se você fizer 5 cultos, cada culto com 3.000, dá 15.000 pessoas por domingo. Não, isso fora do departamento infantil. Isso, exatamente. No departamento infantil cabe umas 1.000 crianças lá brincando. Então, imagina que a gente tenha lá 500 crianças para o culto. Dá 2.500 crianças por domingo, né? Agora, imagina que você faz, que nós vamos dizer culto de sexta, culto de sábado, dá para fazer vários cultos no sábado, culto na sexta, e os cursos e escola e tudo que vai estar acontecendo lá. É muita coisa, é uma gama de coisas que vai estar acontecendo, e a ideia e a visão de uma igreja parque, um centro de convivência da família cristã, também está se tornando realidade, né? Falta pouco, né? Muito pouco. A parada, para mim, que eu mais gostei e que eu mais achei interessante... Só um detalhe, já vai continuar. O Duca não foi ver ainda, mas eu já comecei até a preparar o local da praça de skate. Foi mesmo? Já começou a cortar lá? Mas o cara mais interessado não foi ver. É ele que tem que fazer o projeto da pista de skate. O cara mais ele que entende. O cara é skatista e amador profissional quase. A planta está pronta. Então, essa parada é nova, por exemplo. Essa parte eu não sabia. Não, os tratores já passaram lá. Para mim o relato mais interessante, para mim, lá da nova sede em si, foi da Yasmin Carnaúba. Yasmin Carnaúba, um abraço. Foi muito legal porque ela chegou em mim chorando também, obviamente. Muito emocionada, ela e a Fernanda Bastos. E ela falou assim: Davi, não parece que eu estou em Marília. Parece que quando abriu e a gente entrou, eu fui transportada para outro lugar. Eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Austrália. Não parece que eu estou numa igreja em Marília. Ela falou, ficou assim impressionada, tipo assim, isso aqui não tem em Marília. Ela ficou olhando. Ela falou: talvez eu estou em São Paulo, talvez eu estou nos Estados Unidos, talvez eu estou na Austrália. Então, assim, é muito legal porque eu fiquei pensando nessa fala da Yasmin, tipo, caramba, Deus nos deu uma coisa... Por que você está com a mão cruzada? Eu tô feliz. E aí eu fiquei pensando, tipo, caramba, Deus nos deu um projeto muito interessante, né? E claro, beleza, igual você falou, eu tenho que tomar cuidado com isso, o projeto não pode descer pro nosso coração. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tô falando de mim mesmo, Davi. Porque eu fico muito empolgado, fico muito feliz, eu fico sonhando pra caramba. Eu já fico falando, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que construir isso, a gente tem que pensar, a gente tem que sonhar. Um dia eu fui na PIB de Curitiba e, poxa, a estrutura deles é fantástica, né? Maravilhosa. E aí eu já fiquei pensando, e eu voltei pra casa, nem tinha esfriado, a gente tava falando da conferência, eu voltei pra casa e falei: Jamila, ali atrás, sabe o que a gente podia fazer? Construir um prédio administrativo, com os escritórios pra gente atender as pessoas, com uma sala de reuniões, uma mesona da hora pra gente juntar, pra gente receber os pastores de fora, então tempo de mesa e tal, e uma parada legal, uma sala exclusiva pro meu pai, pra na hora do culto, entre um culto e outro, ele descansar, ele ficar de boa, tomar um café ali com só ele e minha mãe, tranquilamente e tal. Eu já fiquei falando um monte de coisa, então realmente eu tenho que tomar cuidado pra não descer pro meu coração, mas eu acredito que esse sentimento que a gente teve, claro, principalmente você no sentido de, poxa, você administrou toda essa tensão, toda essa pressão, toda essa obra, sabe o preço de cada parafuso, sabe o preço de cada metro quadrado do concreto ali, você sabe quanto custou, quanto foi muito custoso, mas ao mesmo tempo eu acho que enxertou fé no coração das pessoas. Sim. E eu acho que plantou uma semente muito interessante, porque teve uma coisa que todo mundo sentiu, isso é um fato. Jojo pode falar isso, Duca pode falar isso, o velhinho Eli tá ali também. A gente chegou lá, mas não gerou sensação de estranhamento. A gente não chegou lá e tipo assim, nossa, é muito grande. Nossa, e agora? Todo mundo se sentiu em casa. Aqui é a nossa casa, aqui é a minha igreja, entendeu? Eu lembro, por exemplo, eu tô falando sério isso, diante de Deus. Eu acho que eu nunca te falei isso. Quando a gente veio pra cá, a gente fez o primeiro culto de jovens aqui. O culto de jovens ocupava no máximo
o bloco do meio ali, no máximo, mais ou menos o bloco do meio. E eu lembro que todo mundo sentiu uma sensação, tipo assim, poxa, lá na 9 de julho era mais aconchegante e tal. Eu senti essa parada. Lá na 9 de julho era mais aconchegante, nossa, era mais maneiro e tal, a gente ficava mais perto, era uma outra vibe, né? Ah, aqui, tal, não sei o quê. Só que lá não. Todo mundo falou, meu, aqui é nossa casa. Aqui é o lugar, entendeu? Fala aí, Júlio, na verdade? Não, falar que o pessoal não tá vendo ele, você tá tá mencionando ele. Ele tá Mas vendo assim, aqui. tá, mas o velhinho que você citou é quem É mesmo? o velhinho Eli. Ah, o Eli Braga. Não o parece, mas já tá com 62 já. O velho 60, tá bem, mano. 62. 62, voando. Elias, acabou com você, Aí. cara. Não, pessoal, não, porque ali é a nossa casa mesmo, porque a questão é que aqui é um prédio alugado. Lá não é alugado. É uma sede própria, uma sede de 82 mil metros quadrados. E as pessoas vão poder chegar e desfrutar daquilo ali. Então, nós estamos trabalhando só essa parte agora, para você que nos acompanha, essa parte que vai inaugurar dentro de alguns dias aí, talvez um mês, ou menos, ou mais um pouco, depende hoje da CPFL, de como vai ligar a questão de energia e outras licenças que temos que ter lá. É uma área hoje, a área construída hoje lá, ela passa de 6.500 metros de área construída. Sim. É uma área enorme, a área construída hoje lá. Então, imagina uma construção de 6.500 metros. Né? Fora disso, o calçamento que nós fizemos, já quando nós entramos, só de calçamento, vai ser mais de 12 mil metros quadrados de calçamento, de estacionamento, que está sendo finalizado as ruas com piso, 1.500 carros. com piso intertravado. E também na próxima semana nós ainda vamos estar colocando Vai caber uns 1.500 carros. fresa na outra parte que não está com piso intertravado. A nossa ideia no final são 2.000 carros, 2.000 carros de estacionamento, né? E aí estamos vendo as outras coisas com muita cautela, como campo, quadra de areia, campo de futebol, quadra normal. E também o que eu falei é verdade, os tratores já estão acertando lá a parte onde, se Deus quiser, vai ser também a quadra de skate da meninada. Se é de brincar fora, vai brincar lá. Então vamos ter um centro esportivo lá. Vai ser um centro esportivo lá, vai ter piscina. E então vai ser um negócio bem legal para o pessoal lá, um centro de convivência mesmo da família cristã. Então, nós estamos caminhando para acertar tudo, e Deus é fiel, que foi Ele que fez essa obra, até aqui Ele nos sustentou. E tem uma parada muito legal, que o pessoal queria que eu pregasse a primeira mensagem lá, porque a gente concluiu intencionalmente com todo mundo da casa. A gente poderia ter fechado alguma banda para o último dia, né? E não fechado nos outros dias, mas a gente, intencionalmente, a gente colocou todo mundo da casa no encerramento, né? E então foi o nosso Ministério de Louvor que tocou, meu pai pregou e eu preguei. E aí, olha que interessante, tudo no detalhe. A galera queria que eu pregasse a primeira mensagem e você pregasse a segunda. Eu falei, não, gente, deixa eu falar uma parada. Quem vai pregar a primeira mensagem? Porque, claro, já teve reunião de oração lá, já teve vigília lá, e já teve até um churrascão para 4.000 e poucas pessoas. Todo mundo comeu. Foi maravilhoso, foi fantástico. Tem registro de tudo isso. Esse churrasco foi 2018 ou 2019? 19. Foi fantástico. Entretanto, culto na estrutura, no formato de culto, litúrgico, do jeito que a gente fez, foi o primeiro. E aí eu falei, não, a primeira mensagem, a abertura da nova casa, inclusive a inauguração do sistema de som, porque nunca tinha sido usado o nosso sistema de som, né? Então, a inauguração do nosso sistema de som, da nossa nova casa, tudo, tem que ser o nosso pastor, tem que ser o pastor Domingos. Ele tem que abrir, ele tem que falar a primeira mensagem, ele tem que fazer essa primeira parte, porque isso aqui vai ficar para a história. Eu chamei o Duca lá atrás, lá no backstage, tava com o Tito no colo, a Jamila tava passando o som. O Jojo tava fazendo alguma outra coisa com o Gui Morelato. Aí eu falei, olha só, seguinte, mano, você vai fazer
os melhores registros da sua vida. Será que ele fez? Ele fez. O Duca tá ouvindo. Você tá aí, Duca, ainda ou não? Você tá aí? Eu falei pra ele, você vai fazer os melhores registros da sua vida, porque o que você tá fazendo hoje é registrando a história. Você vai mostrar essas fotos pros seus filhos, você vai mostrar essas fotos pros seus netos. Falei pra ele, passa a mensagem pro Jojo, passa a mensagem pros meninos. Faça os melhores registros da sua vida. E aí, cara, e eles fizeram. O Jonathan, o Duca, o Valner serviu com a gente. Você colocou o Guilherme, o Caio. No Instagram? Colocou, subiu. Cara, o Reels Post Conference já tá com mais de 31 mil acessos. Quanto deu? 32? 35 mil acessos, cara. Muito, muito forte mesmo. Então, assim, foi muito legal. E eles realmente deram a vida nos registros, porque um dia a gente vai contar essa história, a gente vai mostrar. Óbvio, a gente já vai estar com a estrutura completa, já vai estar tudo bonito, a escola, tudo mais, mercado solidário. E a gente vai contar, olha, essa reunião aqui foi um marco. E pra mim, agora a gente falou sobre sentimento, pra gente concluir falando sobre uma parte espiritual, beleza? Quero que você fale sobre isso também. Pra mim tem todo um ambiente e toda uma questão que a gente já tinha buscado e que Deus já tinha falado que isso ia acontecer na conferência, que foi toda uma questão que tudo foi muito profético. Entendeu? Então, por exemplo, a igreja nos proporcionar a possibilidade de fazer o evento lá, para mim é profético, porque está dizendo o seguinte, isso aqui é o futuro, entendeu? Essa é a igreja de vocês, essa é a igreja dos seus filhos, essa é a igreja dos filhos dos seus filhos. Então, para mim, isso tem um valor no reino espiritual muito interessante. Com toda certeza, é aquilo que eu acabei de falar. Os adolescentes, os jovens, não são a igreja do futuro, são a igreja de hoje. Se a gente não investir, não oferecer o melhor a eles, como é que você vai ficar só querendo ter jovens se você só cobra dos caras? Se você não oferece, se você não investe na vida dos jovens e dos adolescentes, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, o pastor Josimar percebeu isso, e ele disse isso lá, na hora que ele subiu para orar com você, para estar lá com você. Eu acho que quem estava lá percebeu isso. A verdade é, você tem falado isso, e é uma verdade, nós não estamos apenas mudando de local, nós estamos mudando de nível. Isso. Nós estamos mudando de nível, e isso é fundamental, e a gente precisa, nessa hora, erguer a cabeça, né? E crer nas grandes coisas que Deus vai estar fazendo. E fazer daquilo lá mesmo a sua casa, a nossa casa, e nós estamos conquistando junto, ninguém faz nada sozinho, absolutamente ninguém. Ali tem participação desde a menor criança, que talvez foi lá e colocou uma moeda um dia como oferta, até aqueles que fizeram as grandes ofertas, nos ajudaram com grandes coisas, e nós somos muito gratos a Deus, às pessoas que nos ajudaram tanto e continuam nos ajudando, né? Realmente foi uma correria para fazer aquele primeiro culto lá, mas as coisas estão acontecendo naturalmente, nós estamos celebrando. Por exemplo, hoje é uma preocupação, hoje com a rua, né, que estava tudo encaminhado para colocar o asfalto essa semana, aí veio essa chuveira toda, parou tudo. Quem sabe na próxima semana para chover, tem que esperar aí uns 3 dias, 4 dias para ficar seco de novo, para poder fazer uma coisa bem feita, né? Porque se não fizer bem feita não faz sentido. Mas as coisas são as coisas. Parece que eu falei coisa com coisa. Não. As pessoas valem mais do que as coisas. Exato. O prédio, por isso que eu falei, não toma o meu coração, porque eu quero as pessoas. Isso. Eu quero as almas das pessoas para Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero que cumpra o que está uma motivação do salmista, falar de uma forma messiânica. Ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós só temos que pedir para Deus enviar as pessoas, porque um prédio sem pessoas é só um prédio vazio. É só um prédio. E graças a Deus nós temos alguns milhares de pessoas, mas esse número pode se multiplicar por muitas e muitas vezes. Nós podemos viver ainda um crescimento exponencial, um genuíno avivamento. Isso. E vamos orar com isso. Então vamos celebrar o que Deus fez, vamos celebrar com gratidão o que Deus fez até aqui, mas vamos olhar para frente
e confiar que a igreja vai continuar crescendo, vai continuar avançando, vai continuar conquistando e transformando a cidade pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Desculpa, eu tossei, do Senhor Jesus. É isso, cara. Então, eu tô feliz, tô empolgado. Engraçado, concluindo, a Jamila até falou assim, poxa, eu quero ficar aqui, eu não quero fazer o culto mais na Goiás, não. Agora eu quero fazer culto só aqui, só. Eu acho que essa foi a sensação de todo mundo. Foi. Eu e a Rosângela recebemos muitas mensagens, muitos áudios, as pessoas mandando áudio para agradecer, as pessoas chorando em casa, mandando áudio emocionado para nós. Na segunda-feira, no domingo recebemos bastante, na segunda-feira as pessoas mandando mensagem de áudio. A gente ficou muito agradecido. É isso, gente. Fique esperto, fique atento, faça parte, porque o futuro chegou, é brilhante, Deus está abençoando demais a nossa igreja, a nossa casa. Estamos vivendo um tempo muito interessante, então não negocie a sua santidade, não negocie o seu compromisso, participe de tudo aquilo que a gente está fazendo, sprint final para a gente ir para a nossa nova sede. Se você pode também, contribua com a construção, contribua com aquilo que tem acontecido. Não é sobre a quantidade, não é sobre o valor, mas é sobre a intenção do seu coração. Todos nós temos contribuído para que aquilo possa acontecer. Então, e só está de pé aquele lugar por causa das contribuições da fidelidade do povo de Deus, e você vai ver que esse lugar vai ser um lugar de bênção, um lugar de avivamento. Já é um lugar de bênção, já é um lugar de avivamento, e vidas serão transformadas. É como meu pai falou, nós não somos chamados para ser construtores de prédios, nós somos chamados para ser pescadores de gente. Tamo junto, que Deus te abençoe. É isso aí, vamos celebrar o que Deus fez até aqui e vamos confiar que o melhor ainda está para acontecer. Deus te abençoe e até o próximo.